Logomarca da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, tipografia branca sobre um fundo negro, com o brasão do estado do Rio de Janeiro ao lado. No centro, com fundo preto, logotipo da produtora Canoa, em tipografia branca. Ocupando o centro da tela está o jornalista e escritor André Luiz Mansur, homem branco, meia-idade, olhos verde claro, cabelo médio, ondulado e grisalho, usando camiseta verde, estampada com o nome de Santa Cruz, com tipografia verde sobre um fundo retangular branco, e calça jeans azul médio. Ao seu lado, também dividindo o centro da tela, está o roteirista Flávio Moraes, homem branco, jovem adulto, olhos castanhos claro, cabelo médio, ondulado e castanho, penteados para trás, barba média e castanha, usando camiseta de botão azul e bermuda preta. Ambos se encontram em um prédio histórico, o Palacete da Princesa Isabel. Eles estão sentados sobre uma mesa de escritório na cor azul. Em cima da mesa, tem livros referentes a Santa Cruz e dois copos de vidro com água. No fundo, a parede de tijolos antigos com janelas altas na cor azul e com vidraças. Além disso, também é possível avistar no cenário dois móveis de madeira contendo antiguidades históricas. Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado, Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Retomada Cultural 2, apresenta Santa Cruz, um legado histórico. A série Santa Cruz, um legado histórico conta a história do bairro de Santa Cruz, situado na zona oeste do Rio de Janeiro, da ocupação dos povos sambaquis aos 200 anos de independência do Brasil. Nós vamos apresentar o terceiro episódio, que é o episódio da abolição, da independência à abolição, que é de 1822 a 1888. Esse episódio tem diversos marcos históricos de Santa Cruz, principalmente a independência do Brasil, que teve no território de Santa Cruz um local de articulação, né, que foi muito importante, e o André vai falar um pouco melhor para a gente. Então, o processo de independência tem algumas passagens por Santa Cruz, entre elas é a chegada de José Bonifácio aqui chegando, na verdade, assim, ele vem de Santos, desembarca em Sepetiba, no cais de Sepetiba, no dia 17 de janeiro de 1822. E ele já tinha sido chamado por Dom Pedro para participar de um processo de articulação do processo de independência. E quem estava em Santa Cruz era a princesa Leopoldina com seus filhos, porque estava havendo um grande tumulto no centro do Rio de Janeiro, desde do dia do Fico, né, que foi dia 9 de janeiro, quando Dom Pedro decidiu que ficaria em Portugal, respeitando as cortes portuguesas. E aí a unidade militar que tinha aqui, que era a divisão auxiliadora portuguesa, ela quis levar Dom Pedro e Leopoldina à força, então ele achou melhor enviar a Santa Cruz, que era já costume da família real, da família imperial. Santa Cruz já tinha sido elevada à condição de palacete de veraneio. Só que ela veio para cá de forma muito atabalhoada, né, e sem muitos recursos. Um dos filhos dela, João Carlos, estava doente, ele acabou agravando o estado dele na viagem e acabou morrendo em fevereiro. E aí, Leopoldina queria muito conhecer José Bonifácio, que ela era apaixonada por ciências, por mineralogia, assim como ele, e os dois adoravam política. Então eles se conhecem aqui em Santa Cruz, entre Santa Cruz e Sepetiba, e ela avisa ele que ele vai ser ministro, que ele não sabia ainda, e aí ele vai para a corte para começar a articular o processo de independência. E na viagem que Dom Pedro acabaria proclamando a independência, né, na verdade ele ia para São Paulo para apaziguar uma crise política. Ele passa por Santa Cruz no dia 14 de agosto, dorme na fazenda de Santa Cruz, e passa aqui também na volta, depois de proclamar a independência, já em setembro. Quem passa por aqui também foi o Paulo Bregaro, que é o que vai levar as notícias das cortes portuguesas para Dom Pedro, lá no Ipiranga, onde ele vai desencadear todo o processo. Paulo Bregaro se tornou patrono dos Correios do Brasil por causa dessa missão dele, e ele também dorme aqui em Santa Cruz, na ida e na volta. E também outras reuniões aconteceram aqui. Depois do processo de independência, a gente vai ter também uma presença muito forte da família imperial aqui, tanto no Dom Pedro I quanto no Dom Pedro II. E Leopoldina também adorava vir para cá. Inclusive, ela convida vários artistas austríacos, alemães, para virem para cá, como Thomas Ender, como von Martius. Todos eles vão fazer várias pesquisas sobre a fauna e a flora de Santa Cruz, nesse período aí de 1817 em diante. Então, Santa Cruz vai se tornar realmente um local assim, de grande presença de artistas e cientistas europeus e também políticos. Principalmente, não só a partir do processo de independência, mas antes isso já vinha acontecendo com a chegada da família real portuguesa. Você vê pinturas do Debré, né, em Santa Sim, Cruz. tem uma pintura famosa do Debré. Maria Graham, que é
uma inglesa, assim, uma pessoa fantástica, que fez várias descrições do Brasil, né? Não só por texto, mas por imagens. Teve em Santa Cruz. Ela atravessou a Estrada Real de Santa Cruz, que era a antiga a estrada mais importante do Rio de Janeiro na época, e fez várias pinturas da Fazenda de Santa Cruz, da Fazenda de Itaguaí, da Fazenda dos Afonsos, onde hoje é o Campo dos Afonsos, da Igreja Nossa Senhora do Desterro, em Campo Grande, a primeira igreja aqui. Então, Santa Cruz passa a ser um centro de poder, né? A gente até brinca dizendo que as pessoas falam assim, pô, você mora muito longe, mora em Santa Cruz. Não, Santa Cruz é que era o centro do poder. Durante vários meses do ano, Santa Cruz era um centro de poder de um reino europeu, né? Então, aqui realmente muitas decisões políticas são tomadas aqui. Então, esse processo de independência realmente não tinha como não passar por aqui. E a própria viagem da proclamação acaba também passando aqui na ida e na volta. É importante a Estrada Real de Santa Cruz, né? Assim, a importância geográfica para a cidade do Rio de Janeiro, assim, no geral. Ela nasce como essa trilha Tupinambá, depois vira uma estrada real e hoje é parte também da Avenida Cesário de Mello, né? Sim, sim. O Lima Barreto dizia que a Estrada Real de Santa Cruz era a via pública mais importante do Rio de Janeiro, porque era por onde passavam não só as riquezas, mas ela atravessava toda a cidade, né? Onde são os subúrbios hoje, ela atravessava todos esses futuros subúrbios e ela se mantém em parte na Avenida Dom Helder Câmara, na Intendente Magalhães, na Avenida Santa Cruz, na Cesário de Mello, Rua Felipe Cardoso, e tinha os marcos imperiais que foram colocados ali em 1826, eram 11 marcos para orientar, né, as pessoas que viajavam por ela. Hoje só temos 5 desses marcos, temos um aqui em Santa Cruz, na Rua Felipe Cardoso, temos em Oíba, em Paciência, em Santíssimo, em Bangu, e ela realmente teve essa importância. Esses viajantes europeus, é interessante que eles descrevem em muitos detalhes as viagens pela Estrada Real, como era difícil essas viagens. Eles falavam que no início os burros que carregavam os apetrechos deles, né, principalmente no caso dos pintores, dos cientistas, eles desandavam pela estrada assim, muitas vezes o viajante caía. Então, até eles se assentarem, até eles se ajeitarem, era um problema sério. E já tínhamos até um sistema de diligências, né, que funcionava do Palácio de São Cristóvão até Santa Cruz. A primeira viagem era 4h30 da manhã, levava 5 horas para chegar a Santa Cruz, e a segunda era de 4h30 até 9h30 da noite, também levava 5 horas. Quando chovia, a estrada ficava intragável, né, não dava para passar por ela, mas foi o que tinha. Era o antigo caminho dos jesuítas, foi uma trilha indígena no passado, mas foi a estrada, depois ela acabou sendo asfaltada e tudo, mas no início era muito complicado passar por ela. Como a gente herdou essas estruturas também, né, dos indígenas. E nesse período do Império existem várias obras importantes, né, em Santa Cruz, né? Vai ter o Matadouro de Santa Cruz e os prédios no entorno, né, inclusive esse prédio que a gente está aqui. Sim, o Matadouro é de 30 de dezembro de 1881, que ele foi inaugurado, né, com a presença de Dom Pedro II. Já tinha a estação de trem, né, que a estação de trem vai ser construída no ano seguinte, né, 1882, e nós temos ali a estação do Matadouro, que é 1884. Temos a estação de trem de Santa Cruz, 1878, 2 de dezembro, e temos a do Matadouro alguns anos depois, que hoje está abandonada. Então o Matadouro só foi construído aqui por causa da linha do trem, porque para você transportar a carne do Matadouro para o centro do Rio. Então essa estação do Matadouro era usada para o transporte da carne até a estação de Santa Cruz e dali para o centro do Rio. E esse prédio aqui fazia parte da estrutura administrativa também, dos veterinários, e depois acabou se transformando em escolas, e hoje é o Centro Cultural de Santa Cruz, onde funciona o NOP. E todo o casario do centro urbano de Santa Cruz, ele começa a surgir nessa segunda metade do século XIX. Então, Santa Cruz hoje tem uma PAC, né, que é uma área de patrimônio, né, da cultura aqui, que deveria ser mais preservada, mas essas construções são todas desse período, né? O Matadouro, de certa forma, ele vai trazer um desenvolvimento urbano para Santa Cruz muito grande da própria economia do bairro, né? Vai atrair muita gente para trabalhar não só no Matadouro, mas em torno dele, né? Uma economia assim, secundária, né? Empregos secundários. Então ele foi uma obra importantíssima
e tivemos a primeira agência de correios fixa no Brasil, em 1842, alguns dos primeiros telefones aqui, depois que o Dom Pedro II trouxe os primeiros aparelhos, em 1876, instalou aqui. Tivemos um observatório meteorológico também num dos morros de Santa Cruz, que o Dom Pedro II também instalou. Então, e esse período também é um período que vai ter muita presença de políticos, né, de autoridades, cientistas aqui também. Então, acho que fica difícil visualizar, às vezes, para as gerações de hoje, assim, a importância política do matadouro, né? Parece uma coisa curiosa, o matadouro ser tão importante. Mas era um único lugar higienizado, enfim, com uma estrutura capaz de abater carne e levar para o centro do Rio de Janeiro. E aí você que pega trem todo dia, a linha do trem Pedro II, para ir até a Central do Brasil, entender que essa linha surgiu para levar carne para o centro, né? Para levar alimento para o centro, e até hoje leva mão de obra para sustentar o centro. Esses primeiros anos da linha do trem, depois essa linha de trem ela se expandiu, né? Formou o ramal de Angra, que nunca chegou até Angra, chegou até Mangaratiba, mas aí atingiu Itaguaí e depois de Mangaratiba. Tivemos uma linha de bonde também de Santa Cruz a Sepitiba, que era tração animal, né? Tração animal, foi de 1884 a 1911, e era muito usada no transporte também de peixe, né? Pescado em Sepitiba, aí é levada até a estação de Santa Cruz, daqui transportada para o centro do Rio também. Mas depois a estação de trem, a linha do trem, passou a ser usada mais por passageiros, mas sem dúvida, se não fosse a linha do trem, não teria como a construção do matadouro. E foi uma grande briga política. Nós tivemos aqui políticos que lutaram para que o matadouro viesse para cá pela geração de empregos que ele trouxe. O matadouro ficava na Praça da Bandeira, até o pórtico dele está lá até hoje. E realmente era isso, era uma forma, digamos, mais moderna de abate dos animais, né? Porque os animais eram abatidos de forma totalmente clandestina. Então havia uma preocupação com a higiene, com tudo isso. O Largo do Bodegão, aqui perto, foi uma região assim que... Bodegão vem de bodega, que era tipo um armazém, assim, uma loja de tudo, né? De produtos alimentícios, de bebida. Então o pessoal trazia as boiadas, ficava aqui no Largo do Bodegão, e aí você tinha que ter um comércio para atender essas pessoas. Então por isso que o matadouro, o gerador do matadouro, que hoje está aqui na Faetec, fez com que Santa Cruz fosse o primeiro bairro da região a ter luz elétrica para os moradores, né? Então realmente ele foi um grande incentivo, uma indústria, primeira indústria, assim, que você pode dizer, instalada no Santa Cruz. Logomarca da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, tipografia branca sobre um fundo negro, com o brasão do Estado do Rio de Janeiro ao lado.